Agora na terceira parte do vídeo, a gente vai de fato colocar a placa de vídeo no lugar, certo? Se você não assistiu o vídeo anterior, pare aqui e volte. Por quê? Por causa disso. Você está vendo que eu mostrei no primeiro vídeo que eu tenho uma fonte, eu tenho uma placa de vídeo que ela é uma placa de vídeo, GTX 1050 Ti, GTX 1050 Ti GDDR5 de 4 GB com uma saída HDMI, DVI e uma DisplayPort. E essa placa de vídeo ela tem uma alimentação aqui adicional para poder alimentar essa placa. Se você assistiu o vídeo passado, você vai saber se você já utilizou placa de vídeo se você já utilizou ou tem uma placa de vídeo GTX 1050 Ti DDR5 com memória DDR5, você vai saber. Se você é curioso, você já deve ter descoberto que se você esquecer de ligar o pino de alimentação extra aqui na placa de vídeo, nessa placa de vídeo GTX 1050 Ti, a placa ela funciona normalmente. Ela só não vai funcionar normal quando você dá um estresse muito alto na placa. Mas se a alimentação 12 volts da fonte de alimentação obedecesse ou tivesse os capacitores internos da fonte da maneira que eu falei no vídeo anterior, ela daria conta tranquilamente, entendeu? Os VRMs, os MOSFETs não iria dar aquele aquecimento maluco que dá, porque os aquecimentos que acontecem lá nos VRM, eles acontecem exatamente pela baixa quantidade de corrente. Entendeu? Quando você tem uma baixa quantidade de corrente, ele aquece, entendeu? Ele aquece. Por quê? Porque ele fica tentando de todas as formas. Uma prova cabal disso é que o celular ele só aquece mais a bateria quando ele está acabando a bateria. Por que que um celular não aquece quando a bateria está totalmente carregada? Normalmente o aquecimento é só quando você está com pouca carga na bateria. É porque a baixa quantidade de corrente faz com que ela se esforce mais. Então a baixa quantidade de corrente nos VRM, nos MOSFETs para alimentar o processador, a baixa quantidade de corrente faz com que ele se esforce mais para pegar a pouca corrente que tem e transformar numa corrente maior que ele não vai conseguir para poder entregar para o processador. É isso que acontece com as fontes de alimentação. E o que faz as fontes de alimentação a se gargalar nesse momento da entrega de corrente é porque ela não tem um circuito secundário com a estabilidade suficiente para manter a corrente no tamanho que ela precisa, entendeu? Bom, eu espero que a explicação que eu dei ela tenha servido de muita utilidade para vocês, entendeu? Alguém pode dizer aí que eu falei besteira, mas antes de você dizer que eu falei besteira, estuda um pouco de eletrônica antes, aí você vem aqui e diz que eu falei besteira, tá bom? Forte abraço para você, certo? Vou ter a placa de vídeo, agora eu vou pegar o meu adaptadorzinho aqui para poder alimentar a placa de vídeo. Eu fiz esse cara aqui exclusivamente para isso, entendeu? E posso dizer para você que posso usar isso aqui sem nenhum problema. Nesse caso aqui eu posso usar sem nenhum problema, porque essa placa de vídeo aqui, ela funciona normalmente se eu não colocar esse alimentador aqui, tá? E como eu providenciei um capacitor para tentar manter a corrente mais estável aqui na saída do computador, eu tenho certeza absoluta que isso aqui
Sério, porque assim, com muita facilidade você vai ver alguém dizer aí quando. Eu já vi, vai ver porque eu já vi o Bruno do Tecnoarte, já vi o Miguel falar no MW, no canal MW Informática, que às vezes eles compram uma placa e às vezes vem esses cabozinhos aqui. Aí diz, esses cabos, quando você vê esses cabos aqui, ó, não use. Não use, porque a placa, a fonte de alimentação, ela tem que ter energia suficiente para isso aqui. Eu vou explicar tecnicamente falando. Não é que ela tem que ter energia. Essa placa genérica aqui, que eu estou falando para vocês aqui, essa placa genérica aqui, ela tem energia. Igual uma fonte de 1000 watts, ela tem energia suficiente. Entendeu? Ela tem energia suficiente. Por que ela tem energia? Porque 12 volts é 12 volts em qualquer lugar. O que essa fonte aqui não tem é um circuito elétrico secundário com capacidade para manter a corrente. O negócio está na corrente, não na energia, é na corrente. Entendeu? Se você olhar na entrada da fonte de alimentação, se você for curioso o suficiente, você entrar na entrada de alimentação, você vai ver que lá na entrada de alimentação, como eu falei no vídeo passado, ela tem em paralelo 2 capacitores eletrolíticos. Depois de uma ponte retificadora, essa ponte retificadora ela pode ser uma ponte comum com 4 pinos, ou pode ser uma ponte formada com 4 diodos. Depois que ela passa por esses capacitores eletrolíticos, ela passa também por um capacitor cerâmico de 450 volts. Então, esse capacitor, se você pegar um dele e colocar um adicional lá na entrada, no plug mesmo, quando você coloca o cabo de alimentação na fonte, na parte interna, se você soldar mais um capacitor ali de 450 volts ali, não importa se a energia ela é 110 ou 220, esse capacitor, quanto mais capacitores você colocar, você vai ter uma carga capacitiva maior. Então, na hora que o circuito puxa mais corrente, que a energia de fora ela não está tendo condições de te entregar no momento, então, em picos de momento, os capacitores eles reservam uma quantidade de energia que faz com que essa corrente ela se mantenha por um certo ponto de tempo. Então, por isso que eu vou utilizar isso aqui nessa montagem aqui, porque eu fiz alguma modificação eletrônica aqui que com certeza não vai comprometer, inclusive, a vida útil da fonte. Pelo contrário, eu vou diminuir a carga lá nos MOSFETs de entrada, que de fato, inclusive, depois eu vou montar aqui para esse computador um banco de capacitores que eu vou colocar na parte de fora da fonte para eu ter uma retificação mais eficiente na entrada, fazendo os meus MOSFETs de entrada trabalhar de maneira mais folgada. Eles vão criar um circuito oscilador mais eficiente. Esse circuito oscilador mais eficiente vai entregar uma energia secundária no circuito secundário de 12 volts e 5 volts mais estável. Aí essa estabilidade ela será mantida porque eu coloquei os capacitores eletrolíticos de filtro na saída que entrega essa energia toda para o circuito da placa, incluindo VRM, incluindo processador, incluindo placa-mãe, incluindo HD, incluindo placa de vídeo e tudo mais. Cara, então, para isso dar certo, a fonte de alimentação teria que ser desse tamanho. Mais ou menos. É por isso que se você for numa empresa de vergonha, se você for ver os servidores das empresas, você vai ver que os servidores eles são grandão, eles não são pequenininhos. Eles são grandão mesmo, eles são grande mesmo, não são pequenos. E tem uma explicação para aquilo. Aquilo ali não é só porque é para a empresa. E é porque é para a empresa, porque na empresa não pode dar gargalo. É por isso que Xeon, para quem é contra, fala mal e tudo mais, fala muita bobagem, sem saber de nada, é porque o Xeon ele é fabricado
pensando em partes no que eu falei aqui, entendeu? Ele é fabricado pensando em partes no que eu falei aqui. E como a gente é preguiçoso, como eu falei, falo, brasileiro é bicho preguiçoso, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ir atrás das coisas, aí é nisso que dá. A pessoa não entende muito bem do assunto e depois fica só dizendo que o canal do Fafá é isso, o canal do Pezão, do PCzão é aquilo, que Zinho é isso, que Zinho é aquilo, que bom é o Highland, que bom é o i7, é o i5, é o Ryzen 9, é o Ryzen das galáxias e por aí tudo vai. Eu tenho um computador aqui com o i5, estava até vendendo ele no Mercado Livre, terminei desistindo de vender, porque os caras ficam achando que a gente está vendendo porque isso, porque aquilo. O cara veio perguntar para mim se eu tinha a caixa original do produto. Cara, eu não guardo nem a nota fiscal da roupa que eu comprei ontem. Eu vou estar guardando caixa na minha casa. Eu moro num apartamento do tamanho de um ovo. Não tenho espaço para estar guardando lixo. Então, não tenho espaço para estar guardando essas coisas. Então, aí você percebe que as pessoas começam a te fazer pergunta achando que você está tentando. Opa, os caras começam a te fazer pergunta achando que você está querendo dar golpe, porque infelizmente está cheio disso no Mercado Livre. E eu comecei a perceber isso nas perguntas que os caras estavam me fazendo. Quer saber de uma coisa? Não vou vender isso mais não. Vou ficar com o processador para mim e já era. Se algum dia o cara que me fez a pergunta chegar a ver esse vídeo, ele vai descobrir por que eu tirei o meu i7 da venda lá do Mercado Livre. Na luta diária, os críticos na luta diária, até isso eles não levam em consideração. Você pega, eu não vou mostrar embaixo, aqui na fontezinha fica mais fácil de mostrar. Você pega aqui uma fonte como essa aqui, cara, você acha mesmo que um fiozinho desse aqui, qual é a bitola desse fio? Nem sei pra falar a verdade. Você acha que um fio desse aqui ele aguenta 25, 30, 40 amperes? Isso aqui? Você acha mesmo que isso aguenta? Entendeu? Você acha que isso aguenta? Então, só com base nisso aqui, dá uma pesquisada na elétrica de uma maneira em geral, porque a fonte do computador envolve a parte eletrônica de uma maneira em geral. Então, por esse motivo, vários outros motivos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado antes de falar as asneiras que muita gente fala por aí. Então. Muita gente critica, muita gente tem boca só para criticar e não tem coragem para estudar. Tá? Então vamos terminar aqui esse negócio. Sei que tudo que eu falei aqui, tudo é questionável e é estudável. Questionável e pode ser utilizado como fruto de estudo. As fontes de PC, de fato, elas são mal dimensionadas. Isso é fato. Tá? Pessoal, seguinte. Essa fonte que eu estou falando aqui, que ela é genérica, sabe? Essa fonte, eu vou usar ela no PC da minha filha, certo? E o PC da minha filha, eu vou usar essa placa-mãe aqui. Eu vou usar essa placa-mãe aqui, que é uma placa-mãe da China, certo? Eu acho que no primeiro vídeo eu falei alguma coisa errada. Certo? Nessa placa-mãe aqui, ela sim tem um Xeon E5 2650V2, certo? Nessa placa-mãe aqui. De 95 TDP. Nessa placa que está aqui, eu ratificando, ela tem um Xeon 1650. Um Xeon 1650 de
6 núcleos e 8 threads. Aquela ali, ela tem um Xeon E5-2650V2 de 8 núcleos e 16 threads, certo? E a configuração daquele computador ali. A diferença entre os dois é que esse computador aqui, esse Xeon aqui, ele tem um TDP de 130 watts. Então, se ele tem um TDP de 130 watts, teoricamente essa fonte de alimentação aqui, que é de 350 watts, ela não seria teoricamente indicado para alimentar esse cara. Mas como a minha esposa ela não vai trabalhar estressando o computador, essa fonte ela vai dar conta tranquilamente. Tá? Vamos ligar ela aqui e ver como que ela se comporta. Certo? Eu perdi o cabo que eu estava com ele na mão. Tá aqui. E aqui é outra coisa. Ó, se vocês olharem aqui, é outra coisa. Esse aqui é um cabo que eu vou utilizar apenas para ligar os 8 pinos no conector, porque essa fonte só tem esse conector aqui de 4 pinos. Eu vou ligar ele aqui. Vai encher de gente criticando. Se você veio aqui só para criticar, assiste a segunda parte dessa sequência de vídeos, onde eu explico por que eu coloquei um capacitor de 3.300 microfarads aqui na linha de 12 volts. Tá bom? E mais tarde, quando eu falo mais tarde, não é hoje, depois eu vou fazer um banco de capacitores lá na entrada da fonte. Inclusive, eu já tenho os capacitores aqui, falando alto porque fiquei distante do microfone. Eu já tenho os capacitores aqui. Eu vou fazer um banquinho de capacitores, todos em paralelo. Se você for fazer isso, eu vou gravar um vídeo fazendo isso, todos em paralelo. Aqui eu tenho dois capacitores de 330 microfarads e 200 volts. E vou ligar também em paralelo com esse outro capacitor aqui de 400 volts e 350 microfarads em paralelo. E vou deixar eles aqui do lado de fora da fonte, porque dentro da fonte não vai caber. Aí eu vou puxar os dois fios isolados, porque aqui vai estar presente a tensão de 110 ou 220. Essa ligação aqui, ela vai me garantir uma energia estabilizada, chegando mais estabilizada nos MOSFETs, onde vai fazer o circuito oscilador da fonte de alimentação. Estas coisas que eu estou falando para vocês são coisas importantes que muitas pessoas não levam em consideração. Aí depois, na saída de 12 volts, eu vou colocar este outro capacitor aqui, que vai ser na alimentação de 12 volts. Então, eu só com capacitor, eu vou manter a energia estável. Então, não vai haver oscilação de energia aqui dentro da placa. A energia sempre será estável, entendeu? Então, isso ajuda muito. Só com capacitores dá para você fazer isso, beleza? Computador ligado. Todos os núcleos estão assim. Vou ver quantos pontos ele vai dar aqui. Sete threads. Se eu fazer estresse no processador aqui,
ele está aguentando. Agora eu vou dar um stop e vou fazer um pequeno estresse na placa de vídeo separado. E por último eu vou fazer um estresse de AVX, né? Eu venho aqui, mandar um render. A placa de vídeo ela está consumindo 54 watts, 55, está na temperatura de 47. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste de AVX e ver como que ele vai se comportar, porque eu vou testar a placa de vídeo, o FPU e o CPU tudo ao mesmo tempo. Aí sim eu quero ver se eu quero esses testes de cache não, esse não, discos locais não. Esse teste agora ele é o teste final aqui da minha brincadeira. Se ele passar nesse teste, aí vocês vão ver realmente que o capacitor que eu coloquei ele mantém a energia estável, tá? Eu vou iniciar o teste iniciado. %, aqui no uso da CPU. A temperatura da CPU está subindo aqui para 73 graus, já está dando para ver aqui, ó, o verdinho, né? O Core 1. O Core 2 subiu para 76, o Core 3 manteve-se em 67, o Core 1 passou em 76. Bom, o que eu falo é o seguinte, a gente vai para esse teste, um teste de 1 minuto já serviu para mim ter uma base, porque o trabalho da minha esposa, acho que em momento algum do trabalho dela, ela vai trabalhar dentro desses limites que eu passei aqui, que eu mostrei aqui para vocês. O máximo que ela vai trabalhar vai ser aqui no YouTube. Então aqui no YouTube é onde vai ser o consumo maior que ela vai ter durante isso aqui é o que ela vai ter mais. Então com isso, deixa eu ver aqui. Ó, a gente já vendo aqui que eu estou tendo um consumo de memória de 10%. De fato, eu tenho 32 GB de memória, 31.9. São 32 GB, 28 disponível, 36 confirmado, 3 no cache. O CPU realmente 6 núcleos, 16 threads, com 12 MB de cache e a GTX 1050 Ti, que foi a placa que a gente realmente pensou, projetou para colocar aqui nesse computador. E é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido toda a dinâmica do vídeo, para que não fique nenhuma dúvida em relação a tudo que a gente falou, tá? Só para não ficar dúvida, eu disse que o computador ele tinha um HD de 1 TB e outro HD de 240 bytes, um SSD. Este aqui é um SSD e esse aqui é um HD normal, tá? É o
que a gente tem aqui nesse computador. E é isso. Vamos desligar ele aqui e voltar as nossas atenções para o monitor, para ver o computador que está fazendo a gravação, para a gente poder encerrar por aqui. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, na hora que a gente voltar, é isso aqui. Eu não sei se vai dar para ver, mas esse capacitor aqui, esse capacitor é um capacitor que normalmente ele vem nas fontes de alimentação. É esse capacitor que eu falei, que você liga ele em paralelo. Cada pontinha dele, que é essa e essa aqui, você liga lá na entrada da fase de alimentação do computador, certo? É como se você ligasse ele aqui, ó. É como se você ligasse ele nesses dois pinos aqui, ó. Só que lá dentro da fonte de alimentação. Então esse capacitor, no caso desse aqui, ele é de 250 volts. Ou seja, ele vai ajudar a estabilizar a tensão de acordo com a entrada dela. Então na hora que você liga o computador, na hora que você liga a energia aqui, o que vai acontecer? Esse capacitor ele vai se carregar com o máximo de energia de entrada. Por exemplo, se estiver entrando energia de 127, ele vai ficar o tempo inteiro carregado em 127. Quando for requisitado energia da fonte, essa energia ela vai ser enviada para lá, através aqui dos pinos da rede, certo? E o tempo inteiro carregando ele aqui. E no sistema, todo o conjunto do sistema, nós teremos para frente mais capacitores que estarão trabalhando em paralelo, garantindo que haverá uma estabilidade elétrica dentro da fonte de alimentação. Entendeu? Então, às vezes são peças como essas, são peças simples como essas, que mantêm uma estabilidade, uma quantidade de watts mais real dentro de sua eficiência, entendeu? Então uma fonte simples, às vezes ela é de 330 watts, é simplesmente por falta, porque durante a construção dela não foi adicionado componentes como esse, entendeu? Mas é isso que acontece. Vamos voltar e finalizar o vídeo. Pessoal, estamos de volta aqui no nosso cenário e eu espero que todos tenham compreendido todas as coisas que a gente falou no que diz respeito desde a montagem, quando eu expliquei sobre a necessidade de se ter com a fonte, a necessidade de se ter o trabalho com capacitores, o que significa cada coisa. Eu espero que vocês tenham compreendido toda a dinâmica do vídeo, desde o início até agora, tá? Para que as informações que eu passei para vocês, elas sejam aproveitadas da melhor forma possível, entendeu? Essa é a intenção dos vídeos do nosso canal, trazer a informação completa para você, para que você possa, de fato, estar informado, ciente de tudo que acontece. Eu tento trazer o máximo de informação possível dentro do conhecimento que eu tenho, tanto voltado na área de TI, quanto voltado na área de eletrônica. Sempre estou aqui postando os meus vídeos. Para quem não sabe, eu sou técnico em eletrônica, trabalho com eletrônica, faz parte do meu rol de conhecimento. Trabalhar com eletrônica é um assunto que gosto muito de tratar, é um tipo de coisa que gosto de mexer e faz parte aqui da minha vida. E aqui o computador da patroa
tá pronto, tá? A gente vai só levar ele, instalar lá no quarto dela. Ela tá no trabalho e quando ela voltar, já vai estar aqui prontinho para ela trabalhar. Beleza? Tamo junto. Até mais. Fiquem todos com Deus. E que a força esteja com você. Beleza? Forte abraço, valeu e tchau.